mas eu queria mudar, falar um pouquinho lá de fora, que eu acho importante. Tem um negócio interessante que no começo desse ano aqui a gente começou o ano de uma forma mais positiva no relativo, acho que porque todo mundo estava com uma visão mais pessimista em relação a... No final do ano passado a galera estava muito preocupada em relação àquela história do soft landing, hard landing, né? O ano passado inteiro a gente ficou falando disso no Stock Pickers. Depois meio que a gente teve um processo, na verdade, desinflacionário benigno no mundo, né? Aconteceu ao redor do planeta. E isso deu bastante gordura para os bancos centrais, então meio que a turma ficou um pouco mais otimista na margem, e uma melhora micro também das próprias empresas dos Estados Unidos, que a gente nem chegou a falar, mas tem essa questão micro também. A turma lá virou uma máquina de fazer dinheiro, e aí acaba ganhando essa pujança, né? Parece que as coisas ficam melhores e tal. Só que à frente a gente tem questão fiscal, tem eleições, que deixa tudo mais complicado. E eu sei também que vocês não acreditam muito nessa história do pouso suave, né, da economia, né? Eu queria ouvir um pouco sobre isso, assim, porque o S&P é uma grande questão, principalmente pelo ponto de vista de preço. A galera fala que tá muito caro, a economia americana talvez tenha algum problema. Por que vocês não acreditam nesse soft landing? Boa pergunta, a resposta vai ser um pouquinho longa. Primeiro, né, quando você olha para isso tudo que está acontecendo com o Brasil, né, os nossos ativos performando mal, eles estão performando mal no momento que a gente está no all-time high do S&P. A gente não está vivendo um momento ruim de risco lá fora, um momento ruim de bolsa lá fora, muito pelo contrário, é all-time high. Aí eu fico pensando... Parece que o bear market é só aqui, né? Exatamente. Só aqui. Aquele meme, né, que tem uma nuvem com raio que cai num lugar só, o resto tá sol, a nuvem tá só aqui em cima da gente. Aí eu fico só imaginando, né, se você tiver uma reversão de ciclo econômico nos Estados Unidos, que é super comum, acontece, a gente, com tudo bem, a gente já está sofrendo do jeito que a gente está sofrendo. Imagina se você tem uma reversão lá fora, o que vai acontecer com os ativos aqui? Eu acho que é um raciocínio para a gente ter, né? Fala um pouquinho em relação à inflação americana, né? Essa desinflação que a gente teve ano passado foi uma desinflação muito em cima de bens, né? Quando você olha para a inflação de serviços, né? Em todo lugar do mundo está assim, Brasil inclusive, uns mais, outros menos, mas os Estados Unidos está muito marcado isso. Você tem uma inflação de serviços que está bem resiliente, afinal de contas, as pessoas estão empregadas, desemprego nas mínimas, o reajuste que essas pessoas empregadas estão tendo está na ordem de 5, 6% ao ano. Isso não está compatível com uma inflação de uma meta de 2%. Para você ter uma inflação de 2%, o reajuste médio salarial dos americanos deveria estar perto de 3% agora, a gente está com 5, 6%. Então, a parte de serviços está lenta a desinflação e vai continuar, por enquanto vai continuar. O que você teve ano passado foi a história da invasão dos produtos chineses, né? A China colocou produto barato no mundo inteiro, desde coisas de alto valor agregado, como os carros elétricos, até a questão do aço. O aço, eles estavam produzindo aço praticamente com margem zero. Só que a gente está tendo uma baita de uma reação, né? Estava vendo outro dia o gráfico de patentes da China. A China hoje está, por ano, aplicando 1,5 milhão de patentes de coisas novas por ano. Os Estados Unidos é 1/3 disso só. Então, assim, a China está muito na frente na questão de desenvolvimento tecnológico. Então, o que você está vendo do resto do mundo hoje em dia é uma reação ao que está acontecendo na China. A China vende coisa barato por que motivo? Primeiro que eles têm eficiência energética. Eles estão comprando hoje em dia petróleo e gás da Rússia com desconto. Né? Esse petróleo que o Ocidente não quis, esse gás que está vindo para a Europa, agora está indo tudo para a China baratinho. Ao mesmo tempo, a China está fazendo um investimento brutal em energia renovável. Eles são líderes de painéis solares, são líder de eólica também. Só que a gente sabe que esse tipo de energia ele não dá estabilidade no sistema. Você precisa ter coisas estáveis segurando o sistema. O que a China está fazendo nesse exato momento? Construindo 100 usinas nucleares. O mundo todo tem 500 usinas nucleares, a China está fazendo 100 nesse exato momento. Então a China vai ter uma matriz energética grande, potente, estável e barata. E quando você olha para qualquer produto industrializado, no fundo, esse celular que está aqui é um pacotinho de energia. Então ela tem uma vantagem em relação ao resto do mundo, ela tem energia barata. Então,
parte do que você está vendo dessa invasão de carro chinês elétrico barato, isso não é dumping de preço. O cara não está vendendo sem margem, ele está vendendo com margem, ele tem lucro. É que ele é eficiente, ele consegue botar esse produto. Só que o mundo está reagindo a isso, né? A gente está tendo, nas últimas semanas, uma sequência, uma saraivada de barreira tarifária que está sendo colocada na China. Até o Brasil, né? Até o Brasil botou tarifa no aço chinês. Então, quando você está colocando tarifação, né, lembra do governo Trump, né? Você, quando está colocando tarifação, você está chamando inflação. Então, essa desinflação que a gente... Eu estou falando isso tudo para voltar na questão dos bens industriais. Quando você pega a desinflação de bens industriais, talvez os fatores que ajudaram no final de 2023, talvez a gente não vai ter eles olhando daqui para frente. Por quê? Porque está botando tarifa, o produto vai ficar mais caro, porque a China vai gerar inflação. Isso pro mundo. Está exportando isso pro mundo. Aí o mundo falou, opa, você está me invadindo, estou botando tarifa aqui. Botou tarifa, inflação. Outra coisa é o frete, né? Como a gente está num momento bem quente, né, agora de comércio global, né, o frete voltou a subir. Se você precisar botar um container de urgência da Ásia para a Europa, é $10 mil hoje. Então esse preço está subindo, né? Então o frete também vai no bem industrial. Então você não vai ter uma desinflação de curto prazo no setor de serviços, porque não tem desemprego está baixo, o reajuste da renda está alto, e o que estava ajudando talvez deixe de ajudar. Então é um cenário de inflação que começou a aparecer esse ano que talvez não seja tão fácil assim. Por que o mercado teve essa reversão de expectativa? Porque você começou o ano com 7 cortes de taxa de juros precificados no mercado americano. A gente está com 2 agora, um pouquinho menos de 2, né? E isso impacta tudo, né? O que os bancos centrais emergentes fizeram, né? Que foi rever também o seu passo de juros, foi basicamente porque você teve os Estados Unidos eles sendo obrigados a rever o passo de juros também. Então a gente tem essa questão aí de inflação que não está tão clara assim, e muito do que você teve da economia segurando, né? Todo mundo falava, 23, vai vir recessão, vai vir recessão. A recessão não veio, porque você ainda estava consumindo o estoque de poupança que teve transferência de renda maciça nos Estados Unidos. Você teve uma transferência gigante de renda nos Estados Unidos durante a pandemia. Esse estoque de renda estava sendo consumido. A estimativa é que esse estoque de renda está acabando agora, entre o primeiro e o segundo tri. Um dos indicativos que a gente acha que isso é verdade é que quando você olha tanto para uso de cartão de crédito nos Estados Unidos, né, o saldo, né, o outstanding deles está crescendo e, ao mesmo tempo, a inadimplência está aumentando. Então, o americano ele estava gastando a poupancinha dele da pandemia. Uhum. Parou de gastar a poupancinha da pandemia, ele não parou de gastar. Ele continua gastando como se não houvesse amanhã. Até porque ele está empregado, as ações dele estão indo muito bem, obrigado, a sensação de riqueza dele está boa, então é pau na máquina no cartão. Uhum. Mas os primeiros sinaizinhos estão começando a aparecer. Um desses sinais que a gente entende é essa questão de delinquência no cartão de crédito. Não tem jeito, assim. Alguns setores da economia são sensíveis a juros e isso vai acabar aparecendo. É claro, não aparece para a tecnologia, o juro é até bom, né? Essas empresas todas tech geram caixa para caramba, o juro sobe, para elas é bom. Elas não têm despesa financeira, elas têm receita financeira. Mas para todo o resto da economia, setor de construção civil, setor de financiamento automobilístico, financiamento de consumo, não tem jeito, o juro uma hora bate. O ciclo econômico, não existe ciclo econômico que seja eterno. Então a gente entende que esse ciclo econômico ele vai chegar ao fim, e quando você olha para a história econômica, para cada 10 episódios para cada um episódio de pouso suave, você teve 9 de pouso acidentado. A estatística fala que o mais provável é você ter um pouso acidentado, é você ter algum tipo de acidente, algum tipo de recessão, do que você ter pouso suave. E tem uma outra questão também para a gente, que é o preço, né? Para onde o preço está apontando, porque se o mercado estiver precificando hoje, os preços estiverem dizendo que a expectativa maior é de um soft landing, né, um pouso suave, talvez faça sentido não ficar desse lado da mesa, né? Exatamente. Porque o técnico não fica ao teu favor. É mais ou menos o cenário que a gente tem hoje? Exatamente. Quando você olha para as classes de ativos nos Estados Unidos, você olha para o prêmio de risco de equity risk premium dos Estados Unidos, está negativo, é o menor equity risk premium desde 2001, 2002. Então você olha para o comparativo bolsa e renda fixa, o negócio está gritando para você, vai para a renda fixa, a bolsa não está
tão atrativo assim, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha no longo prazo, nessa brincadeira do IPCA mais 6 aí, você pegar o S&P numa janela de 10 anos, deu IPCA mais 9, por exemplo. E aí, para perspectiva de... Porque assim, qual que é a minha dúvida que eu queria te perguntar? É para comprar ou não é para comprar o S&P? Esse que é o grande ponto. No momento hoje... Suponhamos que eu não tenho. Eu não tenho S&P. Eu compro ou espero? Eu esperaria. Hoje, nas nossas alocações internacionais, né, especialmente dos clientes institucionais, a gente está bem leve, né, a gente está bem abaixo do que seria o recomendável em Bolsa Americana. Estamos pagando um pedágio, sim, Bolsa Americana está indo bem, a gente está pagando esse pedágio, mas a gente trabalha muito com a preservação. Na TAG a gente trabalha muito com isso, preservação do capital do cliente. Então, como a gente olha para a relação risco-retorno, a gente não acha que é uma relação risco-retorno interessante, a gente prefere estar bem pouco alocado em bolsa nesse momento e mais alocado em caixa e em renda fixa. A renda fixa a gente acha que tem oportunidades interessantíssimas lá nos Estados Unidos. Tanto aqui quanto lá, né? Tanto aqui quanto lá. E aqui você estava falando principalmente de temas que a gente abordou no último episódio, né? Oportunidades de crédito por aqui. Quais são as principais que você enxerga lá nos Estados Unidos atualmente? Nos Estados Unidos. O que a gente gosta, né? Você tem a classe lá dos bonds de mortgage, né, que são as hipotecas. Elas são aquelas agências Fannie Mae que são garantidas pelo governo americano. Isso sempre negocia com um spreadzinho de 0,4, 0,5 acima do Tesouro Americano. Isso tem negociado com um spread perto de 1. Basicamente motivo técnico. Como o Banco Central Americano está fazendo o QT, ele está desovando os títulos, esse spread abriu. Então você tem risco do Tesouro Americano e você está ganhando um pouquinho a mais. Em relação a spread de crédito, o spread de crédito hoje não dá para dizer que está muito premiado. Você está da média um pouquinho para baixo, mas a gente acha que faz sentido. Dado que o balanço das empresas está muito saudável, quando você pega hoje o investment grade pagando 5,5, 6, tá bem precificado, tá bom. E quando você pega o high yield americano pagando 8, também a gente acha que é um nível de risco-retorno interessante. E naturalmente o soberano, né? Você tem a curva de soberano dos Estados Unidos hoje que está no nível de preço histórico interessante. E se você ainda for um pouquinho mais conservador, André, mas você falou que você está ainda reticente em relação à inflação americana, pode ser que a gente tenha ainda um período mais lento de desinflação. Eu falo, tudo bem, eu acho que é um raciocínio legal esse seu. Você não precisa estar no juro nominal. Quando você olha para as NTNBs americanas, né, as TIPS, elas estão pagando hoje a inflação americana mais 2 e pouquinho, que historicamente é uma taxa enorme, é juro real de 2% nos Estados Unidos. Então hoje a renda fixa americana, assim, olhando na perspectiva histórica e entendendo que a gente está muito possivelmente num final de ciclo, que a probabilidade que ele seja é mais provável que esse fim de ciclo aconteça com uma recessão do que com um pouso suave, a gente vê bastante valor hoje na renda fixa americana.